E aí, a gente já tem ideia ou vamos fazer ideia agora? Agora que nós vamos, cada um vai falar a sua ideia. Nada, eu vou convencer todo mundo da minha, então. Opa, então já pode começar, já que você tem ideia. Brincadeira. Eu preciso lembrar do tema, porque eu vi o vídeo. Você Ele é lembra do assim tema? mesmo. Era que eu já te falo. Não, É eu. ferramentas computacionais Isso. para alguma coisa da sociedade. Alguma coisa assim. É que É como ferramentas a live. computacionais para o apoio à sociedade em relação a doenças contagiosas, pandemias, endemias e epidemias e catástrofes. Nossa, a gente fez um igualzinho. É, a gente fez isso daí. A gente fez um, se eu não me engano, acho que foi no PI 3 ou PI 4, que era o seguinte, era um site, era uma plataforma web, que era do negócio da Covid. Então, era bem quando estava começando esse negócio da pandemia, sabe? E a Você, gente fez você descobria onde tinha vacina para tomar. A gente fez um site que listava. isso, então foi igualzinho. Agora sim, eu não sei se vocês vão querer usar a mesma ideia, eu acho que fica meio, sei lá, como usou em PI passado, eu não sei se vai ser muito relevante. Hum. Mas em vez de fazer de Covid, a gente pode fazer de uma outra doença, não sei lá, doença respiratória, não sei, entendeu? Porque Eu a gente fez. pensei, eu pensei em fazer um aplicativo para uma associação, para onde ela tem o pessoal e eles fazerem algum trabalho dentro disso aí, de a pessoa entrar no aplicativo e ter a informação, ou de, vamos dizer assim, Da prevenção da doença? isso, de prevenção de doenças, ou de vacinas nos postos, ou da localização de qual onde tem o posto da sua região, não sei, uma coisa mais ou menos desse jeito. Eu, olha, complexo fazer isso. É. Complexo? Sim, é complexo, não é? Mas eu pensei numa coisa simples, não uma coisa tão complexa. O bom era especificar um tipo de doença, entendeu? Por exemplo, se Uhum. quer sobre a doença respiratória, beleza. Não deixar muito generalizado, Ah, doença, não, vacina, entendeu? então. Então, se por exemplo quer fazer sobre a bronquite, sei lá, ou doença respiratória, faz um aplicativo, igual que a Grace falou, ou uma plataforma web de um site, não sei, sobre, sobre isso, entendeu? E Ó, aí, gente, tem mais ferramentas gente que tem ideia? para apoio da sociedade em relação a doenças Oi, contagiosas, gente, voltei. pandemia, anemia, epidemia. Simone, você tem ideia para o trabalho? Olha, eu faria algo bem simples. Eu gosto da preguiça. Eu faria um botzinho de WhatsApp bem simples, que qualquer pessoa pode mandar ali um oi. Daí a gente pode falar de doenças contagiosas, pandemia, endemia, baseado ali no Mas conhecimento. aí tem que especificar qual doença é, Douglas. Eu acho que ela pode mandar, tipo, oi, daí a gente responde, olha, você conhece isso, isso, isso? O que ela não conhecer, a gente explica ali no WhatsApp mesmo e é isso. Eu não sei fazer, mas assim, poderia, tipo assim, você dá um oi no WhatsApp e aí assim, você tem as alternativas, tem A, B, C, D. Exato, exatamente isso. Um chat. É, Isso, no chat. Aí a pessoa digita dois, eu quero saber sobre isso. Aí já aparece automático sobre aquilo. isso, daí dependendo se sair fora se Do sair, tema. Do tema. sair fora dessa árvore de decisão, a gente fala assim, procura um médico, mas procura um médico, sabe? Tipo algo assim. Vai te direcionando e no final vai para uma resposta, né? A gente pode pegar vários níveis de doença, ir explicando assim, e, e já era. Dependendo do que a pessoa falar, a gente fala, procura um médico, sabe? Mas pode colocar as doenças do mesmo segmento. Por exemplo, se for Isso. doença respiratória, pegar, sei lá, asma, Bronquite. pneumonia, bronquite, sei lá, Covid. Tô dando um exemplo. A gente pode, não sei, direcionar, mas é exatamente isso, Gleison. Montar algo, dependendo da resposta do cara ali, dependendo da pergunta, a gente manda uma resposta
E quando a gente vê que foi para uma linha que a gente não manja, a gente fala para procurar um médico. Sintomas, aí do que se enquadrar. Daí é mais o estudo de pegar alguns sintomas, igual o Denis falou, e pôr dentro de caixinhas, né? E o que for fora do escopo, dar uma resposta padrão pro cara, sabe? Não sei, uma ideia também. Acho que vai. Eu acredito, eu acredito que sim. Agora eu não sei assim, igual que eu falei para Gleice, eu não sei como que vai ser o tipo de avaliação dele. Se ele quer uma coisa mais abrangente, se ele quer uma coisa mais simples, porque Não, ele quer. Tá aqui, ferramenta computacional para o apoio à sociedade. não, sim, mas aí eu não sei o tipo que ele quer, entendeu, Douglas? Porque cada mediador é de um jeito, entendeu? Então, assim, você vê que o nosso, o anterior, ela era bem de boa, não queria coisa muito complicada. Agora tem que ver como que é o tipo, o que que o Wagner quer. Se ele falar assim, olha, não, eu acho que o aplicativo de vocês é muito simples, eu quero uma coisa mais sofisticada, Manda ele fazer, então. entendeu? Aí tem que ver o que que ele quer. Se todo mundo gostar dessa ideia que o Douglas falou, na próxima reunião que tiver com ele, a gente apresenta a ideia, já fala que tem uma ideia, e aí espera a aprovação dele. Se ele falar, olha, gostei da ideia. A gente pode pensar em umas 3 e apresentar as 3. Qual que vocês falaram? Essa do Douglas, eu não vi as outras. Então, vamos pensar em 3 ideias. Já deixar 3 ideias. Sim, eu concordo. Sim. Sim. Porque todas são da área da saúde, né? Todas, o tema já vai voltado para a área da saúde. Sim, sim, só na pesquisa. Eu acho que ele pode questionar em relação a isso. Eu acho que ele pode questionar em relação a isso. Vamos pensar nisso. É. Porque eu acho que ele pode questionar falando assim, eu não quero só pesquisa, entendeu? A pesquisa é uma coisa e o aplicativo é outra, mas a gente pode conversar com ele, porque o ruim de todos os projetos integradores é o tempo, né? O período que é só um semestre. É lógico que a gente já está habituado, já está Calejado. acostumado, mas mesmo assim, o foda é o tempo, né? Então, vê 2 ideias aí, ou 3 ideias aí, e a gente manda pro professor e vê a resposta dele. Tipo assim, o que pode mudar dessa ideia do Douglas, que nem ele falou, fazendo um negócio no WhatsApp. Se o professor não concordasse com, tipo, no WhatsApp, no caso, a gente pensaria, tipo, num, sei lá, aplicativo bem básico para fazer essa mesma função. Não poderia ser isso? Um exemplo. Pode ser um site, a pessoa. Ou até um Entendeu? A site. diferença, exatamente, a diferença é que não seria no WhatsApp, mas aí Sim. seria uma ferramenta computacional, pronto. Sim. Sim. Aí não tem como ele falar não, né? Porque Pode fazer entendeu? Se o problema dele, se ele colocar problema exatamente no WhatsApp, porque já é uma ferramenta que já está desenvolvida, a gente já lança um site para ele. Fala assim, então vai ser um site. Pronto. Porque o site vai ser mais fácil, né? Porque aquele lá que Entendeu? você fez, Douglas, que a gente fez, Não. não foi tão difícil, né? Do seu Covid, né? Em relação à propagação de ideia, WhatsApp ou SMS é a melhor opção. Eu também É, acho. sim. É mais Entendeu? acessível, né, para Isso, todo mundo. exatamente. Acessibilidade para todos. Assim, Sim, a gente argumenta com o professor isso, né? A gente tem que gente pode fazer argumentar, isso mas aí se ele não também. aceitar, a gente Sim. fala o site, porque basicamente a ideia é a mesma, porém vai ser um site. Eu A acho gente que pode tá fazer esse ponta a ponta aí mesmo.
E, ó, tem até uma brincadeira que eu fiz um tempo atrás, que dá pra fazer um chatbot daorinha também, bem simples. A gente monta um sitezinho, chatbot ali que leva informação para a pessoa, igual o WhatsApp, ou tenta levar a pessoa ao médico, sabe? Mostrar ali o benefício de tomar vacina, algo assim. Ou fala os sintomas da doença, se a pessoa está sentindo alguns sintomas daquela doença. Ó, você está sentindo, sei lá, tosse, febre, tal. Pode ser que você esteja com uma doença tal. Procure um médico ou um posto mais próximo da sua residência, sei lá. A gente pode, se bobear, até mostrar o posto por perto. Sim. Mas essa criação do chatbot eu achei melhor, porque não tá uma ferramenta já criada. Você não vai pegar o WhatsApp para fazer, você vai criar a ferramenta, né? Sim, então, Que é foi o o que que eu a falei, a Raquel gente tenta com o questionou, né? professor, né? Sim. A gente tenta, se ele aceitar com a ideia do WhatsApp já e a gente só fazer Não, esse tesouro negócio nele. aí, tá ótimo. Agora, se ele resmungar e ele quiser alguma coisa a mais, aí a gente dá a ideia do site, mas de início a gente já vai falando com ele, primeiro a ideia do WhatsApp, Sim. entendeu? Que daí, se ele chiar, se ele falar, não, sai do escopo, sei lá, quer dizer, sair do escopo totalmente não sai, né? Mas enfim. Não. Aí, tipo assim, aí a gente fala assim, não, então a gente vai, tipo, sei lá, fazer um site que vai ter essas informações, vai ser basicamente a mesma coisa, só não vai ser no WhatsApp. Boa. Ó, um tempo atrás eu montei um chatbot para a empresa lá interna. Daí, eu até mandei aqui, ó, bem simples essa documentação aqui que eu segui. Ah, dou a hora aqui, tá muito legal. Daí dá pra gente ir montando esses passo a passo e sobe lá no Heroku, lá a aplicação. Pode ser. É uma coisa bem simples, sabe? Bem intuitiva. Sim. Simples mesmo. O esquema é ser simples. Simone. Eu acho que será mais aceito essa, Douglas. Eu acho que a gente já vamos partir para esse do que o WhatsApp, porque o WhatsApp ele vai chiar. Vai. De feature adicional, a gente pode até assim. Que bonitinho. Pensa que o Denis falou lá que tá com gripe, algo assim, certo? Uhum. A gente pede o CEP do Denis e fala pro Denis ir no posto. Daí, se outra pessoa digitar o mesmo CEP, a gente pode falar, olha, tem uma pessoa aí no seu bairro com o mesmo sintoma, ou, sei lá, no seu bairro tem muitas pessoas com gripe, use máscara, sabe? Algo bem assim. Mas isso a gente pode colocar como adicional, né? E assim, Passar recomendações, né? Não, mas é sempre recomendação, Denis. Tipo, ó, use máscara. Mais Entendeu? de uma pessoa no seu bairro relatou o mesmo sintoma. Procure o médico, sabe? Algo assim. Isso, exatamente. Diagnóstico. Febre e tal, não é normal ter febre, né? Então, tipo, procura o médico, não se medique. A UBS mais próximo da sua casa é essa, esse é o telefone. Isso sabe? que eu ia perguntar, vai colocar o OBS ou o hospital próximo? A gente pode pôr uma lista, pega pelo CEP ali, é pertinho. Vai colocar os postos de saúde e Sim. o hospital? Legal. Sim. Eu acho que pode ser assim, a pessoa entra, daí ela sei Aí lá. o aplicativo pergunta quais são os sintomas que você está tendo, né? E aí, a partir dos sintomas, o aplicativo vai falar, olha, pode ser que você esteja com gripe, ou pode ser que você esteja com sei lá, pneumonia, você está com sintomas da doença tal, procure um médico para confirmar, o posto mais próximo em relação ao CEP que você colocou é tal, ou o hospital mais próximo em relação ao CEP que você digitou é tal. É informativo mesmo, só texto. Então a gente pode colocar essas duas ideias, do chatbot e do site. Só vai com uma, só do site. Então. Eu acho que já vai do site mesmo. Vai do site, tudo complementado. Tudo, tipo, com tudo. Beleza, então. A gente pergunta o nome da pessoa, faz ali o nome, o CEP e tal. E dependendo ali se muita gente tiver relatado o mesmo problema próximo ao CEP dela, a gente fala, ó, mais de uma pessoa relatou o mesmo sintoma, algo assim, sabe? Tá Sim, ótimo, bem então. legal. E nesse chatbox também vai ter, assim, tipo, uma leitura de alguma coisa, de alguma doença, sintomas? Como assim? Não, eu queria colocar os sintomas, por exemplo, vamos falar que o paciente vai lá, entra lá, o usuário fala, primeiro vai falar, qual que é o seu nome? É tal. Você está sentindo o quê? Eu tô com febre, falta de ar,
e tosse. Ó, esses sintomas que você está tendo pode ser essa tal doença, sei lá, bronquite, asma e pneumonia. Procure um médico ou uma UBS mais próxima para confirmar o diagnóstico. O nosso site ele pode ser preventivo, né? Ou pode ser, tipo, como é que fala? Essa pessoa está com um problema real. Independente se for preventivo, a gente segue igual a estrutura de saúde, né? Preventivo, fala para ir no UBS e seguir a recomendação do médico do UBS. Parece as primeiras perguntas de um pré-atendimento, né? Tipo, Sim, quando você isso. vai, Sim. quanto tempo de febre, Se essas tiver muito coisas. zoado na hora ali, tiver muito mal, a gente manda o endereço do hospital direto, sabe? Pode ser. E aí a gente coloca isso como uma justificativa do trabalho, entendeu? O objetivo do aplicativo é fazer um pré-atendimento, tal, diminuindo a quantidade dos postos, sei lá, entendeu? A gente As pode filas, colocar né? Ainda. isso como A ida de justificativa. pessoas ao posto de Denis, né? o maior problema, eu fiz saúde pública na época da faculdade, né? O maior problema é que ninguém sabe que dá para ir no UBS preventivo, vai direto no hospital, entendeu? Então a gente Sim. precisa levar isso. O maior problema dos hospitais, da superlotação, é que as É. pessoas não. Mas até nos Não postos faz de saúde também acompanhamento, tem né? superlotação. Mas Às vezes a galera que vai no hospital dava para se prevenir no posto ou nas UPAs. Só que Sim. ninguém sabe, vai direto no hospital. Mas Então, às vezes também tem a questão, por exemplo, assim, a consulta demora pro cara se consultar. Sei lá, ele tá com uma tosse, aí quer consultar uma consulta lá no pneumologista no posto, sei lá, daqui Demoroso, 2 é demorado. meses, É uma demorado. consulta. Então, com o aplicativo, ele tendo essa pré-consulta, ele já pode se ver que vai no hospital direto ou fazer uma preventiva, não sei, entendeu? Para não ficar esperando. não vai mudar nada, mas é o que a gente fala para professores. Isso, exatamente. Exato. É por CEP. E tem que receber encaminhamento, né, É Fábio? o CEP. Receber encaminhamento da UBS, né? Tipo assim, quem utiliza o público tem que receber encaminhamento da UBS, né, para fazer. Não? É. É. Sim. Porque também isso vale de região para região também, né? Então, às vezes a região de Guarulhos é uma regra. Aqui em São Paulo pode não ter essa regra, né? O posicionamento devia ser algo simples. Demorado. Já tem atendimento. Continua, né? Não, o que a gente pode falar é que o que a gente pode falar que a proposta do app é munir as pessoas de informação, né? Munir a palavra, mas é colocar informação para as pessoas. Então, o benefício de tomar vacina na data certa, o porquê procurar o médico antes, quando você tá assim, começou a sentir os sintomas, ao invés de esperar. Isso. Evitar a E automedicação. tem aqueles sinais de prevenção mesmo, igual o Douglas falou. De higiene, se você acha que tá doente, usar máscara, entendeu? Lave as mãos, né? Tipo, Lave as mãos, essas coisas de prevenção mesmo. básico que todo o Castelo Rá-Tim-Bum conta. É. Não vai tossir sem colocar a mão no rosto. Exato. Tipo assim, vocês pensaram numa doença específica? Eu acho, ó, minha opinião, eu acho bom colocar doença respiratória.
Sabe o que eu pensei aqui? Assim, né? Mas aí vocês voltem. Tipo, falar sobre a doença que está acontecendo agora, que é a varíola dos varíola. macacos. Varíola. De novo, não, né? Então, Entendeu? Mas aí, não sei. tanto faz também, pode ser respiratória. Porque também aí a gente vai ter que pesquisar quais são os sintomas. Eu Olha, acho que a doença respiratória já é um pouco mais eu fácil. acho, Porque eu aí, acho que poderia ser mais ou menos assim, ó. Tipo, a pessoa fala oi, tudo bem, a gente pergunta o nome e tal, para fazer um tratamento, uma conversa mais humanizada, né? E daí, por exemplo, você está sentindo alguma coisa agora, nesse momento? Conte-nos alguma coisa que você está Quais sentindo. os sintomas? Isso, e a gente tentar jogar pela tangente, que é direto do BS. Eu acho que a gente. Quanto tempo? Os sintomas? Tem muita doença, não dá pra gente diagnosticar a pessoa com todas as doenças que então, existem. mas será que ele não vai querer que segmenta para uma doença só? Por exemplo, assim, tem muitas doenças aí no Brasil, até no Doenças mundo inteiro. respiratórias. Sintomas de doença Então, respiratória. você fala, olha, sua ferramenta vai ser para doença respiratória. Não sei, não sei. Não, Tô, mas tô... Denis, daí a gente não tá levando, não é uma ferramenta, né? É uma coisa específica. É igual como é que fala, o que que você tá sentindo? A pessoa É, fala e a gente fala mais ou menos o que fazer. Tipo, procurar redireciona, não- entendeu? acho que não Não dá pra fugir precisa muito. segmentar para uma doença. Tem muita Porque doença, né? senão a gente vai segmentar para um público específico. Tipo, até uma, Senão o app só vai ser para aquela pessoa que tem asma. até uma Essa é a tosse. preocupação, tem que ser Entendeu? Então é melhor ser geralzão generalizada. mesmo. Isso, É, generalista. Até uma tosse pode ser uma tosse. Às vezes o cara tá bem zoado igual eu e tá com tosse. Não tem nada a ver a tosse. Tosse é de pode ser uma menos. tosse alérgica. Não sei. Eu acho que a gente tem que É ser mais melhor. generalista, mais abrangente, assim, tipo. Entendi. Beleza. Por mim, ok. E a Kátia? Kátia, o que você acha? Ah, eu tô só ouvindo as ideias, eu acho ótimo, mas eu acho que o que a gente tinha que definir agora era quem vai ser nosso cliente, que é dele que a gente vai entender a necessidade dele, né? A gente vai falar com alguém específico, com algum posto, com quem? Acho que era isso. Então, se quiser, Kátia. Não, porque vai Pode ser ser, porque igual você jogando assim generalizado. a área da saúde. É, vai ser para a sociedade em geral. Porque É. senão, se pegar uma doença só, a gente vai ter que colocar para aquele povo que está sentindo aquele sintoma. Entendeu? Se for para doença respiratória, o aplicativo é só para pessoa de doença respiratória. Ele vai Eu ser acho um generalizado. Ele só vai encaminhar você, olha, você está sentindo febre? Ó, pode ser que você tenha é isso, vá no que, médico. ó, Ah, você assim, está sentindo tosse? Pode ser que você tenha isso, vai no pneumologista. se- Então, Sim. Só pelo internet. E se a gente. sim. Ah, não dá. Então. Sim. Não, acho que tem que ser generalista mesmo, na mas dentro aí verdade, dos avisos. sabe o que eu estava pensando? Isso que esses questionamentos que seriam feitos é que vai muito de lugar para lugar. Por exemplo, quando a gente vai para ser atendido, vou falar do Carlos Chagas, vai aqui em Guarulhos. A gente já vai para. Não tem lá já o que você está sentindo? Se é ortopedista, se é pediatra, se é clínico, tem mais um, não lembro. São três só. São mais ou menos esses três. E se a gente tivesse uma forma, essas perguntas viessem, à medida que você está já tendo os sintomas, ele já te direcionaria para o médico e aí ele já te direcionaria para um diagnóstico, mais ou menos, né? Se a gente tivesse essa ferramenta,
ela já seria antecedente ao pré-atendimento, certo? Não, assim, lógico que não, mas é uma coisa bem futurista, concorda? Porque se você fosse num lugar que já tivesse uma ferramenta, que falasse com você, que você escrevesse, porque às vezes é muito sério, às vezes você vai de acompanhante de uma criança, e aí você já chega, você entra num site, e você já vai escrevendo tudo que tem, você já chega no hospital que você vai, e você já ganhou um tempo em relação a um diagnóstico mais preciso, entendeu? Galera, e se a gente parar com isso, então? A gente faz o chatbot informativo, né? E, tipo assim, pede o telefone e o e-mail da pessoa, daí entra aqui, doenças contagiosas, pandemia, anemia e catástrofe. E fala assim, caso ocorra algum surto em sua região, avisaremos via esses contatos que você deixou. E eu gostei desse. algo assim, Eu acho que vai ser mais simples do que os demais. então, a pessoa entra lá, a gente fala, olha, esse aplicativo foi criado a fim de te levar a informação correta, uma informação precisa, tal. E ali ele pode consultar outras coisas também, tipo, lave bem as mãos, utilize De máscara. prevenção. É isso. Várias prevenções e, por exemplo, como ele vai pôr os dados dele, então, se tem várias pessoas daquela região que entrou em contato pelos mesmos motivos, indica lá quanto % daquela região que pode estar próxima de uma pandemia, Pelos algo do mesmos tipo. sintomas. É isso. Isso, e a gente só avisa, entendeu? Tipo assim, aconteceu uma nova SARS-CoV, sei lá, 50. E a gente só avisa a galera, olha, tem uma SARS-CoV nova aí, se previna, seguindo esses passo a passos aí para reduzir o contágio. Algo assim, bem simples. Algo informativo, mas massivo, entendeu? Eu também acho que aí você pode colocar algo informativo de várias coisas, assim, uma pesquisa mesmo que aconteça daquela região, de pessoas daquela região que entram em contato pelos mesmos motivos, e aí tem uma resposta se está tendo pandemia, endemia, algo do tipo, né? Mas Isso. aí, nesse caso, a gente vai ter que especificar uma região, porque se a gente... Não, Denis. Daí o que a gente pode fazer assim, esse é o software, né? Daí o que a gente pode fazer baseado no que a gente já teve, que é o SARS-CoV, a gente pode pôr o SARS-CoV lá para a pessoa falar se teve os sintomas ou não, como exemplo de uma futura nova doença que poderia acontecer, entendeu? Mas sintomas sobre o quê? Qualquer doença? Não. Por exemplo, eu te aviso agora, existe essa doença do macaco, é isso, esses são os sintomas. Tá. Se você tiver com esses sintomas, avise a gente e procure o médico. Então é isso. Daí, o nosso único formulário que vai existir nessa época aí vai ser da doença do macaco, por exemplo, entendeu? Mas aí só vai ter o da doença do macaco, não vai ter outro. De Exatamente. gripe, nada disso. Ele vai, conforme vai aparecendo outros sintomas, Vai se ele cruzar com outras informações de outras pandemias naquela região. Ele vai aparecer informativo. Mas é o Entendeu? que a Kátia falou. Se duas pessoas da mesma região falam da doença do macaco, eu já extrapolo o dado, aviso o bairro inteiro. Entendi. Gente, o Sérgio deu a boa tarde, ele entrou aí, não sei se ele não consegue falar. Não, eu consigo falar sim, eu só estava Boa quietinho. tarde. E aí, Sérgio, tá melhor, né? Aí, Vou ligar a câmera, então. Sérgio, Vai lá, conectou. Sérgio. Fala, Douglas. Olha aí. Entende aqui. Sim. Então, o que vocês já... Eu não abro nem a pauta, eu mó descabelada, gente. Mas quem que tá... Né? Ó, não sei, eu acho que eu faria algo assim, só informativo mesmo. É igual o Fábio falou, tem muita doença, a Raquel também falou, não dá para traquear todas as doenças, então... Mas esse informativo tinha que, sei lá, ter um link que se você quisesse aprofundar para essa doença, não daria para direcionar para a pessoa? Sim, a gente pode fazer isso, mas, por exemplo, é igual lá nos Estados Unidos, todo mundo recebe um SMS, sabe? Todo mundo recebe uma ligação ou
O nosso aplicativo poderia ser assim, sabe? Ah, então, legal. Ele é informativo, Isso. mas aí ele vai estar te informando, só que aí ele vai estar fazendo uma estimativa da região, daquele local, do que está acontecendo, que tipo de pandemia, endemia, que tipo de problemas tem acontecido. O que tá mais concentrada a doença por região, é Se isso? aparecer um monte de gente falando que tá com gripe, ele vai dar o informativo da gripe. E Se vai falar falar- que tem um monte de gente com Covid, ele vê lá os resultados. 4, 5 pessoas estão com todo o mesmo sintoma relativo à Covid. Ele vai dar um informativo sobre Covid. Isso. E aí ele vai dar prevenção, entendeu? É a prevenção disso e para você procurar um médico. Se tem muita gente que tá com o negócio lá da varíola, lá do macaco, sei lá, ele vai dar o informativo da prevenção dessa doença e para ele ir no médico específico para se tratar dessa Só doença. isso é muito complexo. É muito complexo. O professor me fala, professor, você sabe o que tem que fazer de arquitetura para avisar 200 milhões de pessoas? Sim, Mandar os mensagem dados. 200 milhões de pessoas? Não é fácil. É, Então, não. Não dá, tem Não, que ser eu concordo bem com trabalhar básico. com o mínimo viável, né? eu acho Até que só porque isso tá esse bom. trimestre Daí tá é complicado. igual a Gleice falou. Se tiver alguma coisa adicional ali, a gente A manda gente um faz depois. URL pro cara com um site do governo que está informando que Tipo, o site da OMS, vai lá. isso é. Porque assim a gente foge da responsabilidade. Ah, ele quer se aprofundar, dá o link lá e ele se vira. Ele vai aprofundar melhor. O objetivo é esse, então, informar a sociedade sobre qualquer catástrofe, doença, endemia, pandemia que acontecer, e informar a pessoa também sobre, como é que fala? Sobre a prevenção, a prevenção os da dados doença. da região e a prevenção. Quando Dados da região e a prevenção. Prevenção e dados da doença. Gente, aí assim, vamos lá. Pensando no nome o nome do trabalho, né, o nosso objetivo, e problema, onde é que tem o problema nesse nosso objetivo? Jesus. Como assim, problema? Não, o problema seria a diminuição da. O problema é a falta de informação correta. de informação. Isso, e aumentar a questão de prevenção das doenças. Gente, o Deixar problema é uma pergunta, pergunta, e ela é a pergunta objetiva. Tem o É. geral e ela é Vou objetivo. ela é Vamos pensar, objetiva. porque vocês estão aí no generalizando, lá. Eu anotei aqui. Sintomas, informar a sociedade sobre catástrofe, endemia, prevenção e dados da doença. Mas vamos lá, vamos pensar. Qual é o problema? O problema seria como orientar corretamente a sociedade sobre Sobre as doenças. catástrofe, Endemia, epidemia e endemias. Pandemias É isso também. aí. Pronto. Como Como orientar a população de forma. Como orientar a população da forma correta sobre uma pandemia que está acontecendo numa determinada cidade. Catástrofe. Aí essa pandemia pode colocar entre parênteses uma doença específica. A pandemia pode ser, sei lá, a gripe, pode ser a varíola, pode ser a Covid. Aí vai pensando no título do trabalho. Não, eu Aplicativo acho que para a gente nunca prevenção falou de o nome doenças. doença aí. Aí nesse ponto, a gente doenças, podia falar pandemias, mais. aplicativo de Não, prevenção mas de aí uma. tem que ser mais É muito grande, tem Denis. que ser mais específico. A Muito- Kátia tinha falado mais sucinto aí. E tem que ser uma coisa menorzinha, uma coisa Uma já coisa pequena. certeira. Eu coloquei aqui Coloca aí. no plano de ação, como orientar corretamente a população em caso de doenças contagiosas. É isso aí. Mas isso daí seria o problema. E aí o tema? Então, tá. eu montei aqui o plano de ação, já coloquei o tema, né, da Univesp, aí tem o título provisório, problema, objetivo. Eu acho que a gente também vai levar tinta aí, se falar desse jeito. Porque se a gente falar doenças contagiosas, quantas? Várias. Quais? Tem um monte de tipo de doença. Eu acho que tem que. Não, é só mudar o termo, mas a ideia, Sérgio, caso exista algo muito contagioso, uma pandemia, endemia ou uma catástrofe, o nosso app avisa. Então a gente tem que usar isso aí, ó. Caso haja uma pandemia ou uma endemia, como
informar corretamente, certo? Para a gente fechar o negócio. Podia então Pra pegar não o. deixar Agora, generalizado. como orientar corretamente a população em caso de doenças contagiosas? A gente Pode deveria mudar usar para, uma então, tipo, em pandemia, uma caso de endemia, porque a pandemias gente e Em divide caso os de negócios, pandemia, sabe? Em melhor. caso de pandemias, pronto. Eu coloquei aqui, em caso de pandemia e endemia. Ó, Pandemia. Porque se a gente colocar doença contagiosa, aí vai ter AIDS, vai ter sífilis, vai ter Vai ter um monte de gripe, coisa. vai ter 1 milhão. A gente nem tem como. mas como é que é o nome, então, dessa, tipo, pandemia, Não, endemia? pandemia ou endemia. Pronto. Pandemia, endemia. Já filtrou. Pandemia Surto. ou Esse é o termo. endemia. Surto. Pode ser surto. Mas o Possível surto surto. também não fica específico. É melhor pandemia e endemia. O surto pode ser local, regional, É, uma cidade e o país. fica muito Adaptado. generalizado. Uma pandemia é um negócio mundial, certo? É. E a endemia é o que tá não, a acontecendo endemia é na mundial, varíola. não é? Eu acho que pode ser surto. Ah, eu pensei que era ao contrário. Então coloca só esses dois, Região. pandemia e Eu endemia. acho que pode ser surto. Surto responde qualquer palavra, engloba tudo. Contagioso. Mas tudo é muito generalizado, Douglas. Denis, quê? um surto é algo descontrolado numa região, num local, num bairro, numa cidade, num país, no planeta. É um surto. E da onde que a gente ia tirar a informação do surto? Não, tipo assim, diante de que algo aconteça, a informação já existe, mas a ideia é onde buscar a informação correta. Por exemplo, o SARS-CoV aí. Quem assistiu o Globo não saía de casa. Os velhos tá morrendo no mundo inteiro. Tipo, calma. Tipo, morre por causa disso, sabe? Não vai morrer. Então é tipo isso, levar a informação. Orientar. É orientar. Até porque, pelo que eu entendo, a gente não vai pegar e colocar exatamente toda a informação lá. Ele vai fazer uma pesquisa do que está acontecendo, não é isso? A aplicação. É exatamente isso. Levar surto, mas acho que pode pôr no Brasil, então, algo assim. Então. Eu também acho. Coloca só no Brasil. Quantas coisas aconteceram Sobre em outras pandemia ou partes do endemia mundo, no eram Brasil. surtos, No ou eram Brasil. epidemias, Não, e chegou aqui. global é muita coisa. A gente não sabe as doenças o corona vem dos de outros antes, países. Agora, morcego, putz, todos os bagulhos já existem. Tem doença que tem lá fora e não tem aqui, o ebola também, então... Graças a Deus, né? Mas tem um ebola que todo mundo pegou, ele só não mata. Tem a doença da vaca louca. Lembra o negócio da doença da vaca louca? Se quiser especificar mais... Gripe aviária, não, acho que chegou a vir para cá. Como levar informação, como distribuir informação correta de surtos no Brasil, algo assim. Se quiser especificar mais, pode colocar no estado de São Paulo, entendeu? Não, no Brasil dele. Não precisa, acho que tá no... É muito grudado, Guarulhos com São Paulo, com... Não, estado de São Paulo, não as cidades de São Paulo. Não. Entendeu? Não. O estado de São Paulo. Porque Brasil também eu acho que fica um pouco muito generalizado. Mas é legal, viu, Denis? O país inteiro. Então. É o Brasil, é. Sim, então deixa o país inteiro. O título provisório podia ser busque informações corretamente. Eu coloquei assim, o problema, como distribuir de forma correta informação à sociedade sobre pandemia ou endemia no Brasil. Tá melhor. Não, mas esse é o tema? Não, é o problema. O problema, entendeu? É o tá problema, ótimo. que tem que ser uma pergunta, tem que ser em forma de pergunta. Sim. Tá bom. Então é isso, deixa assim, então.